Você é do tipo que tem muitas ideias, mas tem dificuldade de colocá-las de fato no papel? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre como organizar esse caos criativo e finalizar uma história. Então, gente, eu estava pensando nesse vídeo há algum tempo, porque eu queria muito dividir com vocês um pouco assim das coisas que eu aprendi comigo mesma, porque eu acho que é muito difícil a gente de fato terminar uma história, né? A gente colocar ali início, meio e fim. Eu falo tanto isso, né? Sua história tem que ter início, meio e fim, mas isso é uma coisa difícil. Cada um tem um processo específico e eu realmente acredito que isso não atinge só quem tá começando. Eu acredito que cada história é um universo único ali que você tá entrando e é um desafio também. Então eu não acredito assim, então eu sou experiente, então vai ser muito fácil eu escrever essa história. Eu acho que todos nós temos nossos desafios em qualquer momento da nossa carreira, assim. Então, mas assim, é claro que quando a gente já concretizou algumas ideias, a gente já conseguiu colocar alguns pontos finais, a gente começa a ter uma segurança e a gente começa também a ter uma maturidade não só de conhecer o nosso processo, mas de respeitar o nosso processo. Mas eu, por exemplo, eu sempre fui muito crítica comigo. E aí eu achava que se eu botasse no papel e a ideia não fosse perfeita, eu não seria boa e aquilo seria o fim pra mim, sabe? Então eu tinha muito medo de colocar as coisas no papel e evidenciar a minha falta de experiência, ou talvez na minha cabeça naquela época eu chamaria isso de falta de talento, e a gente já conversou por aqui que talento é super valorizado nesse sentido. E foi aí que eu fui me aprimorando na técnica e cada vez mais que eu me aprimorava na técnica, eu conseguia ganhar confiança para terminar as minhas histórias e isso me dava muita segurança e muita liberdade. Então eu sei que muita gente acha, porque eu não quero seguir a técnica, porque eu não gosto. Você não precisa seguir tudo que eu falo aqui, eu sempre deixo isso muito evidente, assim, o que eu falo aqui são propostas, não são regras. E eu também não acho que eu sou dona da verdade, eu odeio esse negócio de ficar cagando regra, mas eu acho muito importante que você conheça a técnica para subvertê-la, se for o caso, porque ela te dá segurança. E no meu caso, a técnica me deu liberdade. E aí eu fui criando, eu fui amadurecendo e começando a respeitar o meu processo. E isso acontece muito porque o trabalho do roteirista ele é muito solitário, então por muito tempo, eu faço até hoje, eu gosto muito de escrever com colaboração, porque eu acho que esse processo se torna menos árduo e eu acho que as histórias ganham, porque ali você tem duas visões, eu realmente acho que as histórias ganham na colaboração, mas a gente também tem que fazer o nosso trabalho, às vezes sozinho, né? E eu tenho as minhas coisas sozinho. E eu acho que a técnica, ela me deixou muito mais segura também para trabalhar sozinha. E o que eu queria dividir aqui com vocês, então, são alguns pontos que me ajudaram a, de fato, concretizar as minhas ideias. Então eu quero dividir esses pontos porque eu acho que podem ajudar vocês. Eu realmente acho que faz muita diferença. O primeiro tópico é a pesquisa. Eu sou uma pessoa que eu demoro a colocar as ideias no papel se eu tiver tempo para isso. Eu gosto de pesquisar. E antes isso era um problema para mim porque eu ficava assim, gente, peraí, tô pensando. E isso, na verdade, não era exatamente um pensando, era uma procrastinação, porque eu achava que eu ia estar lá sentada e o raio da criatividade ia me atingir e, puf, eu ia ter uma ideia. E não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Mas a pesquisa, depois que eu consegui canalizar a pesquisa para o que eu realmente considero um ócio, digamos assim, criativo, eu consegui organizar muito melhor os meus pensamentos. Então a parte da pesquisa é a parte que eu tô organizando meus pensamentos. Eu já fiz um vídeo aqui sobre pesquisa e lá no meu Instagram, @carolsantoyan, eu também fiz uma live com o Gustavo Cruz, que gosta muito da pesquisa também, ele é meu parceiro também de escrita e a gente se identifica muito nessa parte, né? E com ele, a gente fez um processo muito legal, que é um processo que eu quero trazer aqui para vocês, porque eu não falei disso no meu vídeo sobre pesquisa, então eu quero atualizar aqui, que é pesquisar não só os temas, né? Não pesquisar assim, fazer uma pesquisa do tema que você está falando, às vezes é uma coisa que você não conhece, tudo bem, mas também pesquisar sobre como foram contadas as histórias que você está querendo contar. Por exemplo, o gênero é muito importante, né? Se você está escrevendo, por exemplo, uma comédia que se passa
num colégio e ela se passa lá com o pessoal do 3º ano, sabe? É o pessoal que já tá no ensino médio. Então, é legal você entender quais foram as estruturas, como é que essas pessoas que contaram esses tipos de história antes de vocês fizeram. E você entender, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Entender o que você faria, o que você não faria, também te dá um norte pro que você quer contar. Então, você fica com uma visão bem mais objetiva quando você vai pro papel. Então, essa foi uma chavinha muito importante para mim, a chavinha da pesquisa objetiva. Um segundo ponto que eu percebi que me ajudou muito, mas assim, muito, a concretizar melhor as minhas ideias e sentar e escrever com muito mais, assim, convicção do que eu estava escrevendo, é a definição do tema. Então, nem sempre as ideias nascem do tema, né? A gente sabe disso. Às vezes pode nascer de uma cena, às vezes ela pode nascer de um personagem, às vezes ela pode nascer... Enfim, existem 1 milhão de coisas, de lugares de onde podem nascer as ideias. Mas é importante dentro daquilo você encontrar o seu tema. E aí é um pouco mais específico do que, por exemplo, morte. Por exemplo, seria a temática. O tema poderia ser mais específico, que é mais ou menos o que o Maqui vai chamar de ideia governante. Eu falei sobre isso aqui também quando eu falo do filme do Scorsese. E eu já trouxe isso aqui pra vocês, porque eu gosto muito dessa definição de ideia governante. E a ideia governante é por que a ideia é governante, né? Ou tema, como a gente fala genericamente. Porque quando você descobre sobre o que de fato você está falando, qual é o seu comentário sobre aquilo, qual é a sua visão sobre aquilo, você sabe o seu final. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Se você pega um filme como O Diabo Veste Prada e aí você tem a Andy virando a própria Miranda no final, ao invés de negar a Miranda e falar, não, isso aqui eu já não me submeto mais, isso aqui não é comigo e etc. Se você tem a Andy se tornando a Miranda e sendo corrompida e repetindo as ações dela, eu tô viajando aqui em um outro final. A gente tá contando uma outra coisa, o tema é uma outra coisa. Não é mais sobre essa questão de, pô, será que vale a pena você se submeter a tudo, né? Você precisa realmente se submeter a tudo isso, que tem um pouco a ver com a temática do assédio no ambiente de trabalho, a gente poderia colocar assim. Mas você percebe que quando você entende o seu tema, sobre o que você está falando, você sabe geralmente como vai terminar a sua história. É por isso que quando eu falei do beat sheet, e eu gosto muito dele, porque ele vai te forçar a pensar nisso, eu fiz vídeo aqui, ele vai falar o seguinte, lá no começo você tem o tema, e aquilo é jogado pro protagonista e ele não entende aquilo, e no final ele vai entender esse tema. Principalmente porque o Blake Snyder, no caso do beat sheet, ele é bem classicão, né? E a narrativa clássica, ela usa o tema para trazer uma moral. Você vai ter sempre uma moral da história. Você não entende aquilo no final, tá, é isso, aprendi. Saiu da jornada aprendendo aquela moral. E é mais ou menos isso. Por isso que o tema é muito importante. Se você já está numa narrativa mais moderna, o tema é muito importante porque você vai saber quais comentários você pode fazer sobre aquele tema. Então, uma trama A pode falar sobre uma parte desse tema, a outra B pode falar sobre o mesmo tema de uma outra visão e assim vai. Então, a definição do tema, tanto faz qual tipo de narrativa você está usando, você está contando, o tema é muito importante na minha visão. Uma outra coisa que demora, gente, mas vocês vão precisar aceitar isso, que é você precisa aprender a fazer escolhas. E vocês não vão entender essa frase até que você tenha uma história, um roteiro, que você esteja escrevendo e você perceba que, putz, aqui poderia ter isso também. E aí você tem uma ideia que é tão boa quanto a outra ideia que você tinha. E aí você tem duas ideias que rivalizam, que elas poluem o seu roteiro. Isso aconteceu recentemente comigo num roteiro que eu tô escrevendo, que eu virei e falei, não, acho que a gente não pode por esse caminho, porque aqui tem duas ideias muito grandiosas, elas concorrem, e aí quando a gente conta muito, a gente não conta nada, fica poluído. Então escrever é fazer escolhas. E a partir do momento, novamente, se você volta para a definição do seu tema, se você volta para sobre o que é a minha história, o que eu quero contar, se você acha esse coração, né, o que está te movendo a contar aquilo, você vai saber fazer uma boa escolha. Mas isso é também uma tentativa e erro. Vocês não precisam ter muito medo de jogar tudo fora, ou jogar uma parte fora, ou voltar e reescrever. Então, fiquem atentos a isso, sabe? Vocês vão se deparar com esse momento de fazer escolhas e é ali que você vai estar pensando, nossa,
aqui eu realmente tô num lugar que eu entendo que eu tenho que fazer essa escolha, porque eu sou roteirista, e aí eu tenho as minhas noções, as minhas técnicas, é aí que a técnica faz muito sentido, porque você vai saber exatamente ou quase exatamente para onde você vai caminhar, tá? E aí, gente, eu vou trazer aqui uma frase do meu amigo Heráclito que faz muito sentido e tem feito cada vez mais sentido pra mim, que sou uma pessoa muito assim do campo das ideias mesmo. Eu gosto de colocar no papel depois de ter pensado. Mas eu acho que chega um momento que todos nós temos que nos forçar a pensar com os dedos, né? O Heráclito fala isso, eu penso com os dedos. Às vezes você não sabe muito bem se aquela história é isso. Você pensa assim, poxa, eu tenho um caminho aqui, eu gosto desse protagonista, eu acho que ele pode acontecer isso, e aí tem aquele antagonista, e a minha história é isso. Se você pensou sobre isso e de alguma forma isso fez sentido, te motivou, assim, poxa, eu acho que talvez seja essa história, tenta colocar num papel. Uma logline que seja, tenta expandir para uma sinopse curta, veja o que você gosta daquela história. Então, eu tinha essa coisa, né, de escrever apenas quando eu estava segura do que eu queria contar, mas às vezes você pode usar o papel apenas para treinar e isso é muito legal. Então, escreva e não pule etapas, gente. Pode ser que você não goste de argumento, pode ser que você não goste da sinopse, pode ser que você queira ir direto pro roteiro, mas essas etapas, elas existem por algum motivo, que é te fazer ter uma visão melhor do que você está contando. Então, se dê o trabalho realmente de escrever e reescrever esses textos para você ir muito mais afiado pro roteiro. Um outro tópico é converse com as pessoas. Eu escrevi um argumento recentemente que não sei qual vai ser o fim dele, mas eu tô muito orgulhosa daquilo que eu construí. E eu sei que eu só construí porque eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne toda semana e a gente mostra as coisas que a gente está trabalhando, e eu mostrei uma sinopse, eu acreditava muito naquela história, mas a minha história tinha alguns problemas que eu só entendi quando eles falaram. E quando eles estavam falando, eu já estava resolvendo as coisas na minha cabeça. Então, na semana seguinte eu voltei com argumento. E eles já gostaram muito mais, eles viram vários pontos positivos, a gente se divertiu muito. Então, converse com as pessoas. Tem um grupo de confiança que você possa dividir isso. Também não saia dividindo com todo mundo, né? Porque nem todo mundo também sabe dar feedback. E um último tópico, eu já falei sobre ele aqui, mas é perder o medo da reescrita. É entender que escrever é reescrever. E vocês acham isso um clichê? Eu também achava. Mas a partir do momento que eu comecei a escrever os textos e comecei a descobrir que eu só descobri a história enquanto eu estava escrevendo, no ato em si, a minha vida também deu uma virada. Então, não tenha medo de fazer esses processos, né? Entenda, aceite o processo. Não queira, eu quero escrever um roteiro de hoje para amanhã, eu quero o roteiro. Não. Goste, aprenda a gostar do processo. Aí eu acho que é realmente quando a gente começa a mudar de mentalidade. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que eu fiz com muito carinho para dividir essas coisas que eu aprendi até aqui com vocês. Se isso fez sentido para vocês, curtam esse vídeo e me contem aqui embaixo o que ajudou aí vocês nessa jornada de colocar as ideias no papel e concretizar as histórias. Eu vejo vocês no vídeo de quinta. Um beijo, tchau!